bem-vindos ao Sentir a Essência. Hoje trago uma convidada especial que é a Joana Beldade, que é mentora de de empreendedoristas digitais, mas são mulheres, pronto. Bem-vinda, Joana, muito obrigada por teres aceito o meu convite. A Joana é também minha mentora digital, portanto, eu tenho que a respeitar aqui. Obrigada por me teres convidado, é sempre um prazer. Olha, Joana, eu quis trazer aqui a este evento da Semana da Mulher para te falares um pouco do teu percurso e do que é ser uma empreendedora digital. Podes-me falar um bocadinho sobre isso? Ok, então antes de entrarmos em direto, eu estava a dizer para tu também controlares um bocadinho, porque eu quando falo da minha história às vezes alongo-me um pouco, porque eu já fiz muitas coisas diferentes, então acabo por me alongar um pouco, então estás aí também para controlar isso. Então, para falar do que eu faço agora, não é? Eu neste momento sou mentora de empreendedoras digitais, tenho um negócio online desde 2018 e trabalho exclusivamente online desde o final de 2019. E tem sido um objetivo meu nos últimos anos trabalhar exclusivamente online, com exceção de outra coisa que eu vou falar que gosto muito de fazer, mas isso é porque gosto mesmo de fazer. Mas isto tem um sentido, porque isto não começou assim. Eu não comecei, eu não saí da adolescência com a ideia de querer ser empreendedora digital ou queria ter um negócio próprio. Claro. Longe disso. Então, voltando atrás para explicar como é que eu cheguei aqui, eu sou filha de professores, os meus pais são dois professores, então o ensino, a escola, o progredir academicamente foi sempre uma ideia que me foi passada como muito importante. E eu tive sempre como objetivo ir para a universidade, portanto eu digo que sempre tinha uma checklist de vida, tinha que cumprir, não é? Tinha que estudar, ser das melhores alunas da minha turma, ir para a universidade, licenciar-me, talvez tirar um mestrado, quem sabe, arranjar um emprego, casar, ter filhos, aquelas que muitas mulheres têm. O plano horizontal que toda a gente programa mais ou menos fazer, antes de conhecer mesmo o que é a vida, não é? Sim, e que é... inconscientemente, nós somos programadas, nós mulheres somos programadas para fazer esse percurso, não é? Sim, claro. E eu também, era isso que queria para mim. E então, em 2004, fui para a universidade. Na altura queria ir para a saúde, mas acabei por não ir, porque queria medicina, mas faltava-me um valor para medicina e como tinha aquela pressão de ser boa aluna, não quis ficar mais um ano na secundária para melhorar notas, porque isso era fracassar para mim. A ideia de ficar para trás para melhorar notas era falhar. Então fui para a universidade e fui para um curso que eu não sabia sequer que curso era, que era arquitetura paisagista. Porque aliava duas coisas que eu gostava, que era ciência e arte, e na altura eu lembro-me, foi o meu pai que me deu a conhecer o curso e disse, olha, é um bom curso, porque tem ciência e arte e tem saída, porque eu conheço muitos arquitetos paisagistas e eles estão bem na vida, aquela coisa que interessa é ter um emprego com uma boa remuneração, não é? E eu fui para a arquitetura paisagista. E o curso, a licenciatura eram 5 anos, e eu logo no início do curso, o curso é giro, ok? A profissão tem potencial para ser muito interessante, mas eu logo no início do curso vi logo que não era bem aquilo que eu gostava de fazer. Eu ia tirar aquele curso, ia ser arquiteta paisagista, ia ter o canudo debaixo do braço, mas eu não me identificava muito com aquele tipo de trabalho. Percebo. Por sorte ou azar na altura, mas mais tarde veio-se a comprovar que até foi por sorte, quando eu acabei a licenciatura em 2009, foi quando nós estávamos numa época de crise. Houve uma época de crise e a construção parou. E ao parar, tudo o que estava relacionado com a construção também parou. Então o trabalho na área de arquitetura paisagista existia, mas era mal pago. Entrou aquela coisa dos estágios em que não era um contrato, eram estágios de 6 meses. Eu sei que na altura eu acabei a minha licenciatura, enfiei-me no pijama a mandar currículos sem resposta nenhuma para trás. Eu não tinha
resposta nenhuma, de tal maneira que eu quase que entrei em depressão. Porque... Mas olha, Joana, tu sentes que de certa forma estavas a tentar realizar de alguma forma as expectativas que os teus pais te passaram? Pronto, era exatamente isso que eu ia dizer, porque eu tinha aquela checklist e tinha sido bem sucedida até então a cumprir todos os pontos da checklist. Tinha sido sempre boa aluna, tinha acabado a licenciatura e naquele momento o que eu queria era arranjar emprego estável, porque era o próximo passo, não é? E de repente isso não era uma possibilidade. E eu não estava habituada a falhar e não estava habituada a que as coisas não corressem como eu esperava que corressem. E então, na altura, estive mesmo à beira de uma depressão, nem sei se não estive mesmo com uma depressão. E, assim, num ato de desespero, um amigo meu falou-me da Força Aérea Portuguesa e disse-me, olha, porquê é que não vais para a Força Aérea? Porquê é que não te candidatas para ir para a Força Aérea Portuguesa? Tu tens uma licenciatura, com licenciatura entras logo como oficial, ganhas melhor, outra vez a história do ganhas melhor, entras como oficial, que são os postos mais elevados, ou seja, a questão do estatuto e do rendimento. E eu inscrevi-me e nem disse a ninguém, não disse aos meus pais, eu vivia na altura com os meus pais, meti os papéis, mas pensei, não, isto não vai dar nada, com certeza. Entretanto, chamaram-me para fazer as provas, porque quando tu te candidatas, chamam-te para fazer provas, os psicotécnicos, provas físicas e os testes médicos. E chamaram-me e na altura lembro-me dos meus pais dizerem, deixa ela... Não acreditavam que eu passasse nos testes, pronto, não acreditavam que eu passasse nos testes, então estavam um bocado descansados, porque eles não queriam que eu fosse para Lisboa. E não queriam que eu desistisse de ser arquiteta paisagista, que era o meu canudo, não é? Pois. E na altura eu fui, fiz os testes e passei. Nem eu acreditava que ia passar, mas passei. Entretanto, tu passas e não entras logo. Tu voltas para casa e existem um X de vagas e eles depois, consoante a tua classificação, és colocado ou não nas especialidades que concorres. É como uma universidade, concorres às especialidades e depois és colocado ou não consoante as vagas que existem. E eu entrei como oficial de comunicações e criptografia, que não tinha nada a ver com arquitetura paisagista, mas na Força Aérea isso não interessa porque eles dão-te formação lá dentro, quando tu entras. Mas olha, independentemente disso, achas que a arquitetura paisagista, apesar de tudo, não te deu algumas ferramentas? Ir para a universidade, frequentar a universidade, deu-me ferramentas e depois eu gosto de estudar. Já somos duas. Eu também adoro estudar. Eu não me arrependo de ter ido para a arquitetura paisagista. Se não tivesse ido, não estava aqui, porque às vezes basta mudar, basta nós virarmos à direita em vez de virarmos à esquerda quando saímos de casa e a nossa vida muda completamente e não é nada do que seria se tivéssemos virado noutro sentido. Não é? Portanto, eu não me arrependo, é um curso interessante. Não me importava de trabalhar na área da arquitetura paisagista se fosse para fazer um determinado tipo de projetos com que eu me identifico mais, que são os projetos privados, eu não me identifico tanto com os projetos públicos, mas eu hoje olho para esse curso e foi outra vida. O que eu sinto é que foi outra vida e provavelmente nunca mais, a não ser que eu própria faça um jardim para mim, provavelmente nunca mais vou exercer e estagiei ainda em alguns sítios durante o curso, mas provavelmente nunca vou exercer a profissão. E isto é tudo que eu acho interessante. Assim, o que tu passaste, também muitas pessoas, muitos jovens passam, não é? E exato. Agora com esta questão do Covid-19, isso veio um bocado abalar todas as estruturas sociais, porque as pessoas depararam-se que realmente estariam perante uma certa instabilidade, porque ficou sem saber um bocadinho o dia da manhã, não é? Exato, e hoje em dia nem foi preciso a pandemia ir para a universidade, hoje em dia ter uma formação académica superior já não é garantia de emprego e não é garantia, mesmo que se tenha emprego, não é garantia de grandes salários. E essa é que é a verdade e portanto, eu fui mãe recentemente e às vezes falo disso aqui em casa e eu gostava que o meu filho fosse para a universidade, mas não tem nada a ver com as saídas profissionais, as oportunidades profissionais. Eu acho que enriquece, é uma forma de enriquecimento pessoal,
mas se não for, também não é por aí. Eu quero é que ele faça uma coisa que ele goste, porque neste momento é essa a minha visão de vida. Eu quero fazer uma coisa que eu gosto, mas eu tive que passar pelo processo todo para perceber isso, e passaram muitos anos até que eu finalmente percebesse que o caminho era por aí. Então eu fui para a Força Aérea e acabei por ficar na Força Aérea 7 anos. São 6 anos de contrato, mais a formação, praticamente foram 7 anos, praticamente. Eu saí da Força, entrei em 2010 e saí em 2017 da Força Aérea. E eu tive a oportunidade eu cheguei a tenente, o meu posto era tenente, tive a oportunidade de me candidatar e ir para o quadro. Muitos dos meus camaradas entraram no quadro e hoje são oficiais da Força Aérea e vão ficar lá até o resto da vida, até o resto da vida, atenção, até o resto da vida, até à reforma, até o resto da vida, até à reforma, mas pronto, tem um emprego estável para a vida, que já não é muito comum, já não existe em muitos sítios, e bem remunerado, e com estatuto. E eu tinha isso tudo à minha frente, mas eu comecei a sofrer, eu comecei a ter ataques de ansiedade. E na altura até achava que que tinha um problema no coração. Fui ao médico, fizeram uma série de exames, e à tiroide e tudo, e não era nada no coração, e então, excluindo tudo que eu estava a ter, eram ataques de ansiedade. Ansiedade, certo. E isso cada vez era pior. E o facto de eu ter conhecido também outras pessoas com outro tipo de visão, porque eu tive a oportunidade ao longo desses 7 anos de contactar com pessoas com outro tipo com outra visão da vida, com outra perspectiva. Eu era uma pessoa que adorava poder viajar e nunca tinha viajado, e os meus pais não são de viajar, mas depois, quando fui para a Força Aérea, tinha capacidade económica para viajar e comecei viajei muito, conheci muitos países, fiz muitas viagens longas, de mal às costas, e isso também me foi abrindo os olhos a outra realidade. E quanto mais eu abri os olhos a outra realidade, mais me custava estar onde eu estava. Era como se eu estive muito tempo de olhos fechados e conformada, né, conformada com a minha situação, achando que aquilo era o único caminho. Certo. E à medida que fui abrindo os olhos, comecei a perceber que não era o único caminho, que não era o meu caminho, e isso fez com que a insatisfação também aumentasse dentro de mim. Claro, às vezes o problema é que quando somos jovens, fazemos as opções muitas vezes sobre a observação dos nossos pais, claro que querem o nosso bem e querem que nós escolhemos o que vai ser melhor para nós. Mas depois, à medida que vamos crescendo, vamos nos apercebendo que realmente poderão haver outras possibilidades, se nós não ficarmos muito nessa questão do conformismo, porque o conformismo realmente não vai ajudar, vai-nos cortar oportunidades. Não sei se concordas comigo. Sim, e o facto de nós não nos darmos a oportunidade também de abrir os nossos horizontes, faz com que quando as coisas falham, quando nós estamos num caminho e conformadas com o nosso caminho, e quando falham, nós ficamos sem saber o que devemos fazer. Não é? E o desespero é maior, porque nós não conhecemos outra realidade. Aquela é a nossa realidade, e se aquela realidade falhar, o que é que eu faço da minha vida? Não é? Exato. Mas pronto, eu tive essa sorte e devo muito às pessoas que conheci durante esses anos, devo-lhes muito nesse sentido, porque se calhar se não tivesse tido contacto com essas pessoas, eu tinha ido para o quadro da Força Aérea e tinha continuado a sofrer ataques de ansiedade, e sabe-se lá onde é que isso me levaria. E eu, como abri os olhos, digo assim, como abri os olhos, tive a oportunidade de pôr na balança o que é que era melhor, se era melhor um emprego estável, bem remunerado, estatuto e falta de saúde, que era o que estava a acontecer, ou se valia a pena arriscar e sair dessa situação, e podia correr bem ou podia correr mal. Mas ao pesar isso na balança, eu percebi que mal já eu estava. Portanto, a realidade onde estava, eu já sabia que não era a realidade que eu queria para mim. O resto era uma incógnita. Pois, porque o teu corpo, as tuas emoções estavam-te a dar os sinais todos de que aquilo já não era bom para ti. Exato.
E pronto, eu enquanto estive na Força Aérea também continuei o meu percurso académico, porque eu acabei a licenciatura, depois ainda iniciei um mestrado que deixei e depois iniciei outro mestrado que completei, ainda fiz o primeiro ano de doutoramento em design na Universidade de Lisboa, que acabei por deixar porque o tema que eu queria explorar não era possível explorar naquele momento e não era possível explorar sem bolsa. E eu candidatei-me à bolsa e não ganhei, e a verdade é que mesmo que ganhasse não podia usufruir da bolsa porque trabalhava na Força Aérea e a bolsa da FCT não podes trabalhar enquanto estás, tem que ser uma coisa exclusiva, não é? E então acabei por abandonar o doutoramento. Mas isto para dizer que, embora a licenciatura e eu não tenha seguido aquilo que aprendi na minha licenciatura, a questão académica esteve sempre presente porque eu gosto de estudar. Exato, sim. Então andou sempre paralelamente àquilo que eu andava a fazer em termos laborais. Então, quando eu saí da Força Aérea Portuguesa, eu tinha começado a praticar yoga e gostava bastante e tinha-me ajudado bastante. E eu, como gostava de viajar, decidi abalar para a Índia e fui para a Índia tirar o curso de professora de yoga. Não era, na minha cabeça, não era para ser professora de yoga. Eu queria ir para aprender. Lá está outra vez a questão de aprender. Eu queria para aprender, ia ficar imersa durante um mês naquilo, e todos os dias yoga, e a filosofia do yoga, o estilo de vida que é o yoga, e pronto, e fui. E foi a primeira vez que fui sozinha viajar para um sítio assim distante. Aqui o vídeo falhou, não sei se está também desse lado. Falhou um bocadinho, mas podes continuar que agora está melhor. Tudo ok. Pronto, e fui cheia de medo, mas fui porque o ir era a pessoa, ter a coragem de ir era um reflexo da pessoa que eu queria ser a partir daí. Entendes? Sim, entendo. Eu ainda não era aquela pessoa que vai sem medo, mas eu queria ser. E eu percebi que a única maneira de ser essa pessoa era dar o passo mesmo com medo. E desde então na minha vida... sair mesmo da zona de conforto, no fundo. Exato. E desde então na minha vida tem sido sempre assim. Sempre que há algum sítio, algum ponto que eu quero atingir, eu dou o passo mesmo com medo, porque eu já percebi que é a única maneira de dar o passo. É com medo e depois as coisas alinham-se. Não é? E então fui para a Índia, foi espetacular, espero poder voltar um dia. E quando voltei já tinha emprego. Emprego não era um emprego, era trabalhador independente, mas já tinha um ginásio de um amigo meu à minha espera para dar aulas. E eu, embora não tenha ido com a intenção de dar aulas, quando voltei até disse, olha, por que não? E eu sempre tive medo de falar em público, sempre. Ninguém diria. Hoje em dia, olhando para ti a falar, ninguém diria. Mas também te digo, continuo com certeza, eu não sinto, aqui no digital eu não sinto esse problema, no início senti, sim. Agora já não sinto, mas com certeza que se me puserem acima de um palco a falar, a coisa apia de outra maneira, porque são passos que eu tenho que dar ainda. Claro. E é o que eu digo às minhas isso que é necessário, às vezes, é dar o primeiro passo. Porque se não se der a oportunidade de se dar o primeiro passo, não se consegue dar mais passo nenhum, fica-se na mesma, não é? E a verdade é que a maioria das pessoas fica à espera de um dia acordar e estar pronta para dar o passo. É mesmo ir como tem. E isso não vai acontecer. O momento certo nunca vai chegar. O momento certo para dar um passo que nós queremos dar é hoje. Claro, é agora, é neste momento, sim. Mas pronto, acelerar aqui um bocadinho, eu disse que me alongava muito porque a história é longa. Mas pronto, comecei a dar aulas de yoga, eu adoro dar aulas de yoga, não sinto minimamente o dar aulas de yoga como trabalho, para mim é como ir ter com amigos. Adoro. Certo. Mas entretanto, como é que eu fui de arquitetura paisagista para o empreendedorismo digital, não é? Enquanto estava na Força Aérea, eu iniciei um blog de viagens, que eu andava a viajar muito, iniciei um blog de viagens e foi o primeiro cheirinho que tive do que podia ser um negócio digital. E na altura, porque eu pensava, isto seria uma coisa interessante, se eu pudesse ser, porque
eu queria viajar mais, se eu pudesse ser nómada digital, aquela coisa de pegar no computador e ir por aí, e os hotéis pagam-me para ficar lá, para fazer reviews, e pronto, as fotos à sombra da bananeira, pronto, era isso. Nessa altura era o que eu pensava, isso é que era. Era isto que eu gostava de poder viajar quando quisesse, trabalhar de onde eu quisesse, não ter chefe. Epá, era mesmo isto que eu queria. Isso é um dos benefícios do negócio digital, no fundo. Ajuda-nos a ter mais controle da nossa flexibilidade geográfica. Tu podes estar desde que tenhas Wi-Fi, tens sempre a limitação do Wi-Fi, não é? Sim, mas desde que tenhas Wi-Fi, podes trabalhar a partir de qualquer ponto do mundo e com qualquer pessoa do mundo. Não é? Pronto, mas eu tinha essa ideia muito romantizada do que era ser empreendedora digital e ser nómada digital. Porque a verdade é que até os nómadas digitais que nós seguimos muitas vezes nas redes sociais, que é só fotos em sítios paradisíacos, depois nos bastidores nem sempre é sítios paradisíacos, ok? Aliás, as pessoas não imaginam, às vezes, o que uma pessoa tem que fazer a nível digital, os locais onde se tem de pôr para ficar com um ângulo bonito, não é? É que se as pessoas soubessem o trabalho que às vezes dá. Sim, eu por exemplo, eu já quando eu depois comecei a dar aulas de yoga e entretanto fui para a Tailândia um mês, que era um dos benefícios de ter um negócio meu, era que podia dizer, olha, tchau, volto daqui a um mês, sempre com o risco de perder eu na altura quando fui cheia de medo, porque pensei, vou um mês e quando voltar, se não tenho alunos, pode acontecer, eles arranjarem outro professor de yoga. Então o que é que eu fiz na altura para manter também os meus alunos continuarem a interagir comigo e continuar a motivá-los? Criei um challenge de 30 dias, eu ia estar 30 dias na Tailândia, então criei um challenge de 30 dias que era uma postura por dia e incentivava-os a tirar a fotografia a fazer a postura e dava uma explicação sobre a postura no Instagram. Foi já o meu pezinho no digital dentro do yoga. Eu tinha a minha conta de Instagram e vou criar aqui um challenge online em que eu estou na Tailândia, no outro lado, e vou continuar a interagir com os meus alunos para que quando eu voltar eles ainda estejam à minha espera. Claro. Mas para te dizer que para fazer isso e tirar essas fotos muito giras na Tailândia foi um inferno. Eu na altura disse ao Diogo, eu nunca mais faço isto durante as férias. Não. Porque era onde é que vou tirar a foto, ou seja, eu em vez de estar a aproveitar a viagem, estava sempre a olhar para os sítios, qual é o sítio giro para tirar aqui a foto para o challenge. Portanto, não recomendo. Se for uma coisa que vocês levem com leveza, tudo bem, mas na altura não levei com grande leveza, porque eu queria fazer uma coisa como deve ser. Então decidi que, e ainda por cima tinha preparado os textos todos que iam com as imagens, e no dia antes de voarmos para a Tailândia o meu computador avariou, ou seja, tive que estar, para além de tirar as fotos, todos os dias tinha que escrever o texto. Pois. Foi bom, as minhas férias na Tailândia foram espetaculares, mas podiam ter sido melhores. Pronto, por isso é que eu digo, quem viu só a foto e o texto, pensa assim, teve um mês na Tailândia, espetacular, e nómada digital, não é? Mas não, deu grandes chatices. Pois. Até para o coitado do Diogo, que era o fotógrafo, e que já não me podia ver à frente, ao fim do dia. Mas pronto, ou seja, aquilo que nós vemos no online nem sempre, eu diria, nem sempre, eu diria 99% das vezes não é a realidade. Está bem? Pois. Nós damos o nosso melhor no online. Sim, pronto, mas é triste que não se passe cá para fora a realidade, porque é isso que faz muitas vezes muitas pessoas afastarem-se da ideia do empreendedorismo digital, porque acham que aquela coisa que se vende no digital é inalcançável para elas. E então, porque só se mostra positivo, não é? E o positivo, a perfeição é difícil de alcançar. E há muitas pessoas que às vezes sentem-se muito mal porque pensam que aquilo que está a passar no digital, lá está, como estavas a dizer, pensam que é a realidade e as pessoas ficam, há jovens mesmo que ficam com preconceitos, com preconceitos. Porque a vida deles não é igual. Porque a vida deles não é igual à dos outros e a dos outros é melhor do que a deles. Exatamente. É esta a ideia com que se fica. Quando nós só mostramos de nós o bom, atrás
os que nos seguem ficam a pensar que a vida deles é menos boa. E vice-versa. Exato. E vice-versa. Essa pessoa que fica a pensar que a minha vida é melhor do que a dele, eu fico a pensar que a vida dele é melhor do que a minha, porque ele também só mostra o bom. Não é? Então estamos a viver numa época, mas as coisas aos poucos eu tenho esperança que comecem a mudar. Com o surgimento de outras plataformas e de movimentos que comecem a mudar, que se comece a perceber que temos que voltar novamente para um patamar mais de nos deixarmos ser vulneráveis, e isso é que cria empatia com as pessoas que nos seguem e que querem trabalhar connosco, mas isso é sobre empreendedorismo digital e não é por isso que nós estamos a falar aqui hoje. Mas isto para dizer que quando eu estava já a dar aulas de yoga, tinha essa experiência do blog e de viagens, e tinha aprendido muita coisa sozinha, vídeos no YouTube e aquele processo todo que as pessoas fazem quando não querem investir, não é? E tinha aprendido umas coisinhas e comecei a criei o meu site como professora de yoga, criei as minhas contas, criava os meus conteúdos, e um dia uma rapariga veio a uma aula minha e era também professora de yoga, e no final da aula perguntou-me se era eu, como é que eu tinha feito o meu website. Eu disse que tinha sido eu a fazer o website. Ela ficou muito espantada, perguntou se era eu que fazia os meus conteúdos. Eu disse que sim, e ela disse-me, eu gostava tanto que alguém me ensinasse como é que isso se faz. Eu não tinha em mente fazer o que faço hoje, mas a oportunidade surgiu. A porta abriu-se e eu agarrei-a, e na altura até lhe disse, olha, eu posso-te ajudar. O que nós podemos fazer é, em vez de me pagares, por exemplo, uma aula privada de yoga, pagas-me o mesmo que pagarias por uma aula privada de yoga, e nós sentamos e eu explico-te como é que faço as coisas. E foi assim que começou. E ajudei a ela, e depois atrás dela vieram outras pessoas, e depois eu vi que havia procura e que eu tinha um conhecimento que as pessoas precisavam. Comecei a anunciar. Durante muito tempo as minhas contas foram uma confusão, porque era yoga e empreendedorismo, era yoga e ajudar professoras de yoga com os seus negócios, era assim uma misturada. E depois eu decidi que realmente o caminho era este, era o de ser mentora de empreendedoras digitais. Comecei com as professoras de yoga e depois acabei por largar, porque já eram depois as amigas da professora de yoga, que já não era exatamente professora de yoga, era prestadora de serviços. Então hoje eu ajudo prestadoras de serviços a iniciarem um negócio online, e tenho ajudado sobretudo mulheres na área do passar dos serviços privados para os cursos online, se bem que agora tenho um programa de mentoria em que vai do zero até ao sucesso, que é o nome, não é? Vai do zero até pronto, ensino tudo. Basicamente ensino tudo aquilo que tenho para ensinar. Mas, Joana, o que eu sinto é que muitas vezes nós mulheres, e não sei se também com os homens isto acontece, há uma tendência a não nos valorizarmos quando é para requerer um preço pelos nossos serviços. Isso é muito, muito comum. Eu diria que acontece a toda a gente quando inicia um negócio, e até a pessoas que já têm um negócio há muito tempo. Isso tem a ver com a falta de confiança, e uma coisa que surge muito, que é o síndrome de impostora. Nós não nos sentimos capazes, principalmente quando estamos a começar, nós não nos sentimos capazes. Muitas das minhas clientes o que me diziam era, mas eu não sou especialista. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não sou especialista? E esta ideia do eu não sei o suficiente para ajudar, depois reflete-se no valor do que nós vamos cobrar. Isso, certo. Há aquela sensação. Eu lembro-me quando comecei a dar aulas de yoga, também cobrava valores muito baixos, e quando comecei este negócio, porque eu também tirei a formação de life coach e comecei com o coaching, aliava o yoga, ou seja, eu até podia estar aqui a falar muito mais, que eu estou a passar muito espaço já à frente. Fica para outro episódio, outro episódio, senão nunca mais saímos daqui. Mas eu também cobrei valores ridículos, porque eu hoje sei que são valores ridículos, e isso não é bom nem para nós como profissionais, nem para o nosso cliente. Pronto. Ou seja, tudo isto implica uma certa trabalho de crenças e a prática também, que nos vai dando mais autoconfiança. Sim, é a prática que nos dá a confiança. É o dar o passo com medo e perceber que afinal não há nenhum bicho do outro lado, que nos dá a confiança para depois dar o próximo passo. Joana, mas eu até vou-te contar uma coisa engraçada. Eu, quando fiz o meu primeiro vídeo e postei online,
Tipo, eu estava com medo e também nota-se que não é a mesma coisa que agora, que já tenho mais à vontade, mas estava com um enorme medo. Então, a minha solução foi procurar os amigos. Oh, diz-me o que é que tu achas, não sei o quê. É assim, uma pessoa corre risco de ouvir o que não quer. Mas, apesar disso, o feedback foi sempre de apoio. O verdadeiro amigo apoia sempre. Pode dizer, tu podes melhorar isto ou assado. Mas, tipo, o que foi importante foi eu não desistir. Porque Exato. se eu desistisse, eu nunca melhoraria, nem sentia a autoconfiança que eu tenho agora, um bocadinho a falar, por exemplo, contigo agora numa live. Pois, exatamente. Mas ainda bem que os teus amigos te apoiaram, porque às vezes, quando nós pedimos a opinião a amigos, Pois. não é intencional, a intenção deles não é fazer Maldosa. mal, mas quando nós pedimos a opinião a amigos, regra geral, eles pensam, ok, ela está-me a pedir, ela quer saber onde é que falhou e eu vou ajudá-la se lhe disser o que é que falhou mal. Sim, não é? sim. Eu vou ajudá-la se lhe disser o que é que ela pode melhorar, porque é por isso que ela está a falar comigo e eu quero ajudá-la. E então dizem-nos tudo o que correu mal, tudo o que nós podemos melhorar. E nós pensamos, poças, mas a intenção é ajudar. Eles querem ajudar. Eu sei, mas é preciso ter assim uma noção de que até que ponto é que isto me está a ajudar. Porque lá está, às vezes as pessoas opinam muito e de certo até nem têm experiência naquilo que estão a opinar. Também é importante às vezes ser uma pessoa que saiba aquilo que Exato. que já passou. Exato. Quando nós recorremos a amigos, também existe essa questão, é que a pessoa a quem nós estamos a pedir conselhos pode não fazer ideia do que é fazer um live, pode nunca ter feito um live, não é? Pois. Então até que ponto é que essa pessoa é a pessoa indicada para nos dar conselhos de que podemos melhorar ou não, ou o que é que correu bem, ou o que é que correu mal, mas pronto. Isto para dizer que sim, existe, principalmente quando começamos, e não só, um grande medo de cobrarmos aquilo que nós gostaríamos de ganhar, porque nós achamos que não merecemos. Nós achamos que não... que tu também falas muito, Joana, que eu acho que é importante, que é tipo, nós não temos que saber tudo. Nós sabemos alguma coisa que a outra pessoa ainda não sabe. Exatamente. E isso já vai dar uma ajuda à outra pessoa. Estamos um degrau acima, digamos. Não quer dizer que nós não possamos continuar a aprender e também a falha faz parte dessa aprendizagem. Exato. E é o que eu digo sempre, nós para ajudar alguém só temos que estar um passo à frente desse alguém e ajudá-lo a dar esse passo. E depois, claro que, ao mesmo tempo, estarmos a trabalhar em nós próprios para darmos mais um passo, para podermos ajudar essa pessoa a dar outro passo. E é assim que as coisas... Eu, quando comecei, eu só percebia de fazer websites, tinha umas noções de marketing digital e está alguém a ligar-me. Pronto, é a minha mãe, que a minha mãe liga-me a esta hora para ver o bebê. E eu não disse que ia entrar numa live, acontece. E então... e agora perdi-me por causa desta história. Estávamos a falar dessa questão de que... estávamos a falar da questão de que era preciso realmente, como estava a dizer, saber um passo à frente. Quando comecei, eu também sabia como é que... A insistência das avós. A insistência das avós. Deixa eu tirar o som. O problema é que ele também toca aqui no computador, tenho que fechar aqui o Facebook. Quando eu comecei, eu também só percebia de fazer blogs, um bocadinho de marketing para promover o meu blog, e não percebia muito mais do que isso. O que é que eu fazia? E é o que toda a gente faz, e se vocês já acham que a maioria das pessoas que começam um negócio sabe tudo, estão muito enganadas, principalmente no mundo digital. O que é que eu fazia? Eu tinha uma sessão com uma cliente minha, em que nós abordávamos um aspecto que eu até conhecia, porque geralmente quando a pessoa começa a trabalhar comigo, ou começava a trabalhar comigo, e ainda hoje acontece, surgem dúvidas que eu não sei a resposta, eu não sei tudo, é impossível. Então a pessoa vinha, eu na primeira sessão falávamos daquilo que eu já sabia, eu ajudava com isso e eventualmente iam surgindo dúvidas. E o que é que eu fazia? Eu passava essas dúvidas para a próxima sessão. E entre uma sessão e outra ia estudar e aprender. Claro. Pronto. E o caminho foi feito assim. E hoje eu já sei muito mais do que sabia naquela que eles têm, não é? Nós nós podemos ajudar da melhor maneira que sabemos, mas em muitas áreas, não todas, mas em muitas áreas em muitos negócios, os resultados só aparecem se o cliente fizer o trabalho.
E isso já não depende de nós. Mas claro que nós queremos que os nossos clientes tenham bons resultados, não é? Porque é um reflexo do nosso trabalho. E é um reflexo do nosso trabalho, porque nós também, dependendo da área em que trabalhamos, eu para além de ensinar o que ensino, eu também tenho uma função, tenho a função de motivar, motivar, insistir para a pessoa dar o passo, mas não há milagres. Mas pronto. E também é aquela questão, uma coisa é vender produtos, outra coisa é estás a lidar com pessoas, que é completamente diferente, tens que ter uma abordagem diferente, tens que usar mais da tua empatia, tens que usar mais da tua comunicação, tens que motivar, como tu estavas a dizer, e isso é diferente, ou seja, não é um negócio que tu vais vender máquinas ou vais vender... Existe outro tato, é a necessidade de outro tato. O empreendedorismo digital e oferecer serviços, produtos é diferente. O marketing varia um bocadinho. Mas ser empreendedora digital, ter um trabalho... e quem diz digital diz presencial. O digital, a única diferença entre o presencial e o digital é a forma como tu te expões no online. Mas hoje em dia, um serviço que é presencial e que não tem uma presença digital... Isso também já não existe, não é? Portanto, hoje em dia já tudo é digital, só que há serviços que acontecem só no digital e há outros que têm que acontecer ou por escolha da pessoa acontecem no presencial. Mas em termos de marketing, o marketing hoje em dia é praticamente todo feito, tirando o passo-a-palavra, é praticamente todo feito no mundo digital. Mas pronto, isto para dizer que o meu caminho como empreendedora digital, o meu caminho como mentora de empreendedoras digitais começou por acaso, porque eu vi que havia uma necessidade e eu decidi agarrar a oportunidade. E é isso que faço hoje. Infelizmente, no início de 2020, deixei de dar aulas de yoga por causa do Covid e também porque engravidei. E depois houve o confinamento e quando houve o primeiro desconfinamento eu já tinha uma barriga considerável, porque eu fiquei logo com uma barriga gigante e já não me mexia tão bem, então pensei, é melhor dar um bocadinho de férias aqui a esta componente, e então nunca mais dei aulas de yoga, espero eventualmente voltar, não sei quando, também ainda estamos a viver o que estamos a viver, portanto não sei quando, e trabalho exclusivamente no digital e agora inscrevi-me na licenciatura de Psicologia porque a parte académica esteve sempre presente e a intenção eventualmente é prosseguir e talvez acabar o doutoramento que iniciei, não se sabe. Isto para dizer que nunca é tarde, eu tenho 35 anos. Eu tenho 35 anos e estou a ter psicologia com os meus colegas que têm todos entre 17 e 19 anos. Pois, certo. Mas isso não te impede de poderes conquistar um sonho. Não. Aliás, eu vejo a psicologia como um complemento àquilo que eu faço, porque eu mesmo durante o mestrado, o tema que tinha tido de mestrado era mais psicologia que arquitetura paisagista, o doutoramento era mais psicologia que arquitetura paisagista. A psicologia está em tudo um pouco, até no marketing digital há muita psicologia por detrás. Sim, há a psicologia do marketing, sim. Mas isto que faço hoje em dia, há a tal questão da psicologia do marketing, a parte do life coaching. Também mete psicologia. Só acrescenta coisas positivas, o próprio yoga. Ou seja, eu andei sempre muito ali à volta da psicologia, do bem-estar humano, da mente humana. Sim, porque até o yoga tem a ver com o bem-estar também do indivíduo. Exato, e mesmo o trabalho que eu faço hoje, mesmo esta questão de ser mentora de empreendedoras digitais, o meu objetivo quando comecei isto como negócio, e porque tem a ver com o tipo de... que tem a ver com o meu próprio percurso, o meu objetivo nunca foi eu vou ensinar as pessoas a enriquecerem no digital. O meu objetivo foi sempre, eu vou mostrar às pessoas que o digital pode oferecer-lhes um tipo de vida, uma qualidade de vida que trabalhar das 9 às 5 nunca lhes vai oferecer. Claro. Portanto, tinha na mesma a ver com o bem-estar, entendes? Entendo. Era através do digital, mas o meu objetivo foi sempre, eu tenho um conhecimento que estou a aplicar na minha vida e que me está a facilitar, está-me a facilitar a vida. Isto também depende dos objetivos que as pessoas têm, ok? Há pessoas que o trabalho das 9 às 5 é perfeito para elas e está tudo ok, mas há pessoas que não. E eu queria ajudar aquelas pessoas que estão insatisfeitas, como eu estive durante muitos anos na Força Aérea,
a perceberem que existe outra maneira de trabalhar e nós não temos necessariamente que estar presas a um trabalho das 9 às 5, nós não temos necessariamente que ir todos os dias para um trabalho, nós não temos necessariamente que ter um chefe. Isso são escolhas. São escolhas, porque existem outra maneira de trabalhar, de viver, e eu pessoalmente, para mim, e eu digo isto às minhas clientes, e quem me conhece sabe, para mim, obviamente que o dinheiro é importante. Nós precisamos pagar as nossas contas e gostamos de nos mimar com algumas coisas e tudo mais, obviamente que sim, mas para mim sempre foi mais importante o tempo. O que eu queria era tempo para viajar, tempo para estar com a minha família. Eu um dia sentei-me e percebi que para mim, gastar 8 horas todos os dias num trabalho e a vida começar só depois das 5, para mim era impensável viver a vida toda assim. E por isso... Joana, mas porquê mulheres? Porquê é que escolheste mulheres em específico? Eu escolhi mulheres, eu podia ter, eu já tenho recebido mensagens de homens a dizer, mas porquê é que aquilo que tu fazes também dá para os homens, mas porquê é que tu não trabalhas com homens? Pronto, e então há esta questão de que parece que sou feminista, então trabalho só com mulheres, não quero saber dos homens, não sei o que é que eles pensam, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o facto de eu querer ajudar pessoas que tem a ver com o facto de eu querer me ajudar a mim, entendes? A mim, no sentido em que eu quero ajudar pessoas que estão hoje onde eu estava. Percebo, sim. Há uns anos atrás. E essa pessoa é uma mulher. E, além disso, nós temos certos bloqueios e certas crenças limitantes que são diferentes das dos homens. Portanto, trabalhar com uma mulher e trabalhar aspectos de confiança com uma mulher, de autoestima, de valorização, é diferente de trabalhar com um homem. Há esta questão da igualdade, o homem é igual a a mulher tem que ser igual ao homem. Somos sempre independentemente disso. Sim, em termos de direitos, tudo muito bem, mas uma coisa tem que ficar claro: o homem e a mulher não são iguais. O cérebro da mulher e do homem não é igual, nós não pensamos de maneira igual. Portanto, trabalhar com um homem é diferente de trabalhar com uma mulher. E eu identifico-me, obviamente, mais com a mulher. E acho que posso ajudar de maneira mais eficiente uma mulher, porque eu sei como é que uma mulher pensa, porque eu sou mulher. É mais ou menos esta a ideia, entende? Olha, Joana, nós Sim. Estamos a terminar. Para rematar isto tudo, que conselho... eu tenho terminado todas as lives nesta semana com isso. Que conselho é que tu darias a uma mulher agora, hoje em dia? A nível de quê? De trabalho? De vida? De vida, sim, de vida. Com a tua experiência de vida. Olha, para não caírem no mesmo que eu, para não chegarem ao ponto que eu cheguei quando estava na Força Aérea, de me afetar em termos de saúde, Exato. É parar para pensar muito bem o que é que nós queremos para nós. Porque muitas pessoas vivem uma vida inteira sem nunca se questionarem o que é que realmente gostavam. Seguem a tal checklist sem nunca pararem e pensarem, ok, se eu pudesse escolher, se eu pudesse neste momento fazer um reset e voltar ao zero, o que é que eu gostava para mim? O que é que me fazia realmente feliz? O que é que me fazia sentir realizada? Acho que esta questão do sentir realizada é muito importante. Esta questão de nós sentirmos que a nossa presença no mundo serviu algum propósito. Há esta questão do propósito, que é difícil encontrar o propósito, e é verdade, é difícil, mas começar, se calhar, por nos questionarmos o que é que nós não queremos, olhar para a nossa vida e ver, ok, eu não queria isto, e estou a fazer isto e não queria isto, e isto também é uma coisa que eu não queria na minha vida e continuo a fazer, ou eu não queria ser este tipo de pessoa, ou eu não sou este tipo de pessoa e tenho que fingir que sou este tipo de pessoa. Se calhar começar por o que eu não quero e depois pensar o que é que realmente das coisas que eu já faço, o que é que me faz feliz e quais são aquelas coisas que eu gostava de fazer e não faço por medo. E depois, se calhar, arriscar. Claro que eu não digo, nunca vou dizer a uma mulher, olha, queres ter o teu negócio próprio e neste momento tens um emprego estável, manda tudo à fava e cria o teu emprego, cria o teu negócio. Não, mas pode criar. Não é mandar à fava e criar, mas pode dar passos para tornar isso realidade. Portanto, nós temos que sempre dar também passos ponderados, não é? Mas há situações em que nos temos que atirar de cabeça. Eu, por exemplo, atirei-me de cabeça. Mais ou menos.
lá está. Eu saí de um emprego para o qual eu nunca mais poderia voltar, porque tu, quando sais da Força Aérea, acabou, a porta fecha definitivamente. Tens 2 anos ainda para te candidatares ao quadro, ainda tens 2 anos e depois acabou. E eu saí sabendo que não podia voltar. Mas eu tinha uma rede de segurança, que era o subsídio de desemprego. Portanto, nós dar um passo ponderado, sim, mas dar o passo. Claro. Porque senão vamos ficar onde estamos. E se o sítio onde tu estás não é o sítio onde tu queres estar, ou tu sais daí, ou tu ganhas motivação para sair daí, mesmo que seja pôr o pé fora da tua zona de conforto. Há muito esta expressão do é melhor, isto é em inglês, agora não é melhor o diabo que nós conhecemos do que o que nós não conhecemos. Uma coisa assim, a expressão. Então nós muitas vezes ficamos num sítio onde não queremos, que não nos faz feliz, só porque conhecemos aquela realidade e porque o desconhecido assusta. Então preferimos ficar num sítio mau, mas conhecemos, do que arriscar para o desconhecido. O maior conselho que eu dou, e tem a ver com a minha experiência pessoal, é: se o sítio onde tu estás é um sítio onde tu não queres estar, sai. Arranja maneira e sai. Só depende de ti. Não depende de mais ninguém. Joana, muito obrigada pela tua presença, pela tua partilha. Depois em baixo eu vou colocar também os serviços, o projeto da Joana, se vocês quiserem conhecer. Tá bom. Amanhã teremos a Isadora Lume, que nos vai falar um bocado do seu trabalho como fotógrafa, em que ela procura aumentar a autoestima da mulher e também da sua superação na luta contra o cancro. Portanto, é um tema bastante pertinente para vocês verem e conhecerem um bocado desta experiência. Desejo-vos tudo bom, até amanhã, sintam a vossa essência.